Em menos de meia hora, você confere na edição de hoje do Panorama CBN. Pode demorar dias a identificação de todos os mortos no incêndio numa boate da Suíça durante o Réveillon. Velas pirotécnicas em garrafas de champanhe podem ter causado a tragédia. O ano começa com mais dinheiro no bolso, com o aumento do salário mínimo e início da isenção do imposto de renda. Em compensação, vem mais gasto por aí, com o aumento das passagens do transporte público. O ex-presidente Jair Bolsonaro volta para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília depois de receber alta do hospital. Alexandre de Moraes negou o pedido de prisão domiciliar. Panorama CBN. Olá, eu sou Ricardo Porto e esse é o Panorama CBN desta sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. E também o nosso primeiro encontro nesse ano que começa. A gente está finalizando hoje o plantão de Ano Novo da equipe da CBN e na segunda-feira, Bianca Santos volta para o Panorama da Manhã e Leandro Gouveia para o Panorama da Noite. Eu espero que a sua virada de ano tenha sido ótima e que 2026 chegue com as melhores perspectivas. Você acompanha comigo agora o que acontece no Brasil e no mundo. E eu começo falando de uma tragédia que aconteceu na Suíça. Continua o trabalho de identificação das vítimas de um incêndio num bar durante a festa de Ano Novo. 40 pessoas morreram e mais de 115 ficaram feridas, muitas delas gravemente. O bar Le Constellation fica dentro de um resort de esqui conhecido como um destino de luxo. Autoridades estimam que, por causa do estado dos corpos, muitos carbonizados, pode levar vários dias para se identificar as dezenas de vítimas da tragédia. O presidente suíço, Guy Parmelin, detalhou que muitas das vítimas eram jovens. Esse incêndio marca uma das piores tragédias que o nosso país já conheceu. Os acontecimentos neste estabelecimento constituem um drama de uma magnitude sem precedentes e assustadora. Muitas vidas, a maioria jovens, foram perdidas. Uma centena de pessoas ficaram feridas, muitas delas gravemente. E por trás desses números há rostos, nomes, famílias, destinos brutalmente mudados para sempre. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que até o momento não há registro de brasileiros entre as vítimas do incêndio. Em nota, o Itamaraty manifestou solidariedade ao povo suíço e afirmou que o Consulado-Geral do Brasil em Genebra pode ser acionado em caso de emergência. Pessoas de diversas nacionalidades estão envolvidas na tragédia, mas não foram informados mais detalhes sobre a origem das vítimas. A polícia local suspeita de uma explosão acidental devido a um incêndio e diz que, por enquanto, descarta a possibilidade de terrorismo. Testemunhas disseram que um incêndio de grandes proporções foi causado por velas pirotécnicas em garrafas de champanhe que atingiram o teto do bar, que estava lotado. Mas, até o momento, isso é uma hipótese. Relatos também dão conta de ausência de saídas de emergência. As autoridades reforçaram que ainda é cedo para determinar exatamente o que causou o incêndio e que a investigação deve levar um tempo. É impossível a gente não lembrar de uma tragédia muito parecida que aconteceu aqui no Brasil, lá em 2013, o incêndio da Boate Kiss, aparentemente com causas muito semelhantes, e a gente, obviamente, se solidariza com os parentes das vítimas. Por aqui no Brasil, ainda bem, tivemos um Réveillon muito tranquilo nas principais capitais. A maior festa do mundo, em Copacabana, na zona sul do Rio, foi marcada pela segurança. Pouquíssimas ocorrências foram registradas. 3 pessoas foram presas, número bem inferior ao visto nos últimos anos. As autoridades do Rio consideraram um sucesso o esquema de reforço da segurança aliado ao uso de câmeras de reconhecimento facial. Só em Copacabana estiveram 2.600.000 pessoas e mais de 5 milhões acompanharam a virada em toda a cidade. Mas sabe qual foi o principal problema? O mar. Pois é. Durante a virada, a orla do Rio estava em ressaca, um aviso que havia sido emitido pela Marinha, e os bombeiros fizeram intensamente um apelo para que as pessoas não entrassem no mar.
infelizmente, muita gente ignorou esse alerta. O resultado disso é que mais de 1.100 pessoas foram resgatadas nas praias da Zona Sul entre quarta-feira e ontem. O Corpo de Bombeiros entra hoje no terceiro dia de buscas por um adolescente de 14 anos que sumiu no mar de Copacabana na manhã do dia 31. O tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, pediu cautela aos banhistas e alertou que o mar deve continuar agitado pelos próximos dias. A gente vai ter ainda 1 ou 2 dias até que o mar realmente abaixe ali o nível de ondas e mesmo assim, nessas condições pós-ressaca, nós temos a criação de valas, que são as correntes de retorno. Então o mar vai estar aparentemente mais calmo, mas ainda com muita energia. Então vai dar aquela falsa sensação de segurança em que as pessoas vão achar que o mar está calmo, vão entrar e vão ser levadas para o fundo. Em Maricá, na região metropolitana do Rio, um homem de 70 anos morreu afogado na praia de Itaipuaçu. A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital municipal, mas não resistiu. Vamos aproveitar o assunto para falar um pouco de como fica a previsão do tempo nesse primeiro fim de semana de 2026? A semana foi mais uma vez de altas temperaturas, dias quentes, noites abafadas, mas isso deve começar a mudar agora, viu? Frio mesmo não tem, até porque a gente está no meio do verão. Mas em algumas capitais, as máximas podem ficar abaixo dos 30 graus. É o caso de São Paulo, onde a temperatura pode chegar a 29 graus. Já é um alívio, né, gente? Tem uma frente fria formada na costa do Rio Grande do Sul, que não causa grandes impactos. O problema é que ainda hoje, ao longo do dia, essa frente fria vai se juntar com uma outra que está vindo da Argentina. E essas frentes frias vão atuar juntas na costa do Sudeste já a partir da noite de hoje. Com isso, temos temporais previstos para São Paulo, para o Rio de Janeiro e Minas Gerais. A frente fria também pega o centro-oeste, ou seja, também teremos chuva forte nas capitais Campo Grande, Cuiabá e Goiânia. São chuvas que podem chegar a 30, 40 milímetros, então cabe termos bastante atenção para os possíveis impactos. Vamos falar de política? O presidente Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 com mais de 25 vetos. Entre eles está o trecho que criava um mecanismo permanente de atualização daquele fundo público que financia partidos políticos. A medida, aprovada pelo Congresso em dezembro, foi considerada inconstitucional pelo Executivo e derrubada ontem. O texto estabelecia que o fundo partidário seria reajustado retroativamente desde 2016, conforme as regras do arcabouço fiscal, o que daria aos partidos cerca de 150 milhões de reais a mais, ou seja, um ganho acima da inflação. No ano eleitoral de 2026, já está previsto cerca de R$1 bilhão para o fundo partidário, que financia despesas gerais das legendas, e mais 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo eleitoral, aquele que banca as campanhas dos candidatos. Em relação às emendas parlamentares, Lula vetou um trecho que permitia o empenho de recursos, mesmo sem uma apresentação prévia de projeto de engenharia e licença ambiental. O acordo entre governo e Congresso prevê que 65% dos repasses das emendas individuais e de bancada de execução obrigatória vão ter que ser feitos até o fim deste primeiro semestre, antes das eleições, portanto. A porcentagem representa pouco mais de 26 bilhões e meio de reais dos quase 41 bilhões previstos para esse ano. Em entrevista à CBN, o cientista político Alexandre Bandeira lembra que os vetos do presidente Lula podem representar mais um desgaste do governo com o parlamento num ano de eleição. Isso torna, de uma certa forma, um pouco mais tensa essa relação de executivo e de legislativo, acirrada no ano eleitoral, onde todos querem fazer entregas, todos querem liberar emendas, todos querem colocar dinheiros nas suas bases. Uma maneira, talvez, de compensar essa questão foi a manutenção com relação ao fundo, aí sim, o fundo eleitoral que financia as campanhas eleitorais, além também de que 65% dessas emendas individuais e emendas de bancadas que sejam pagas aí até junho, dando aí a possibilidade justamente da classe política poder fazer essa entrega. Em relação às emendas parlamentares, o governo Lula fechou 2025 com a maior quantia paga no único ano, 31 bilhões e 500 milhões de reais. Os dados são de um sistema integrado do Ministério do Planejamento. Inicialmente, o orçamento da União previa 50 bilhões para 2025, mas o valor acabou reduzido.
Lembrando que o ano de 2025 foi marcado pelo avanço do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente do ministro Flávio Dino, nas investigações envolvendo o uso irregular ou mesmo o desvio das emendas. Isso ajudou a desgastar a relação do Congresso com os outros poderes. Tudo leva a crer que teremos mais capítulos disso em 2026. Voltando aqui rapidamente para a LDO, que também definiu a meta fiscal de 2026, o texto prevê que o objetivo vai ser alcançar um superávit nas contas do governo de cerca de 34 bilhões e 300 milhões de reais. Ou seja, o governo está prometendo gastar menos do que arrecada. O ex-presidente Jair Bolsonaro retornou para a sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília após receber alta hospitalar. Ele estava internado no Hospital DF Star desde o dia 24 de dezembro para realizar uma cirurgia de hérnia e outros 3 procedimentos para o tratamento das crises de soluços. A internação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, depois que uma perícia médica apontou a necessidade de intervenção cirúrgica. Bolsonaro se recuperou bem, com quadro de saúde considerado estável. Por outro lado, os médicos afirmam que houve uma piora da saúde mental e o próprio paciente chegou a pedir remédio para depressão. Ainda ontem, Moraes negou um pedido da defesa do ex-presidente de prisão domiciliar humanitária após a alta hospitalar. Na decisão, o ministro afirmou que não há agravamento do estado de saúde de Bolsonaro, mas sim um quadro de melhora dos desconfortos relatados, conforme apontado inclusive por laudos dos próprios médicos do ex-presidente. Moraes ainda destacou que todas as prescrições médicas indicadas pelos advogados podem ser integralmente cumpridas na Superintendência da Polícia Federal, onde Bolsonaro cumpre pena. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Uma pesquisa da Quest revelou que a maioria dos brasileiros, 51%, entende que Bolsonaro merece estar preso, enquanto 42% acreditam haver perseguição política. Outros 7% não souberam ou não quiseram responder. O levantamento mostra também que 56% da população afirma que a prisão deixa o ex-presidente mais fraco. Já 36% entendem que ele ficou mais forte por causa do encarceramento. Outros 8% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. E a mega da virada, hein? Não foi dessa vez para mim, minha gente. Eu acredito que também não tenha sido para você que está me ouvindo. 6 apostas vão dividir o maior prêmio da história da Mega, num valor de 1 bilhão e 90 milhões de reais. 3 foram feitas em lotéricas, uma em João Pessoa, uma em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com um bolão de 10 cotas, e em Franco da Rocha, São Paulo, também um bolão com 18 cotas. As outras 3 apostas vencedoras foram feitas pelo meio online. Cada aposta vai levar quase 182 milhões de reais. E pela primeira vez, o sorteio da Mega da Virada foi realizado no dia 1º de janeiro e não na noite do dia 31. A concentração de apostas no último dia pressionou o sistema. O estudante José Clayton afirmou em entrevista à TV Globo que enfrentou dificuldades. Eu joguei em cima da hora. Acho que era 7h30 já, quando eu entrei. O aplicativo estava até meio congestionado. Segundo a Caixa Econômica Federal, o adiamento foi necessário para ajustes operacionais. O volume de apostas chegou a 120 mil transações por segundo pelo site ou aplicativo e quase 5 mil transações por segundo nas lotéricas. É muita coisa. Essa edição da Mega da Virada registrou mais de 3 bilhões de reais em arrecadação, o que representa 22% a mais do que em 2024. Para quem não está milionário e vai continuar dependendo daquele salário suado de todo mês, tenho 2 boas novidades. A primeira é que já está valendo o novo valor do salário mínimo, R$ 1.621. O reajuste é de 6,79% em relação ao piso anterior e reflete a inflação medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, somada a um ganho real de 2,5%. Esse reajuste foi feito com base nas regras do arcabouço fiscal. E uma outra novidade é que já está valendo aquela isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Ou seja, se você está nessa faixa, já não vai ter desconto nenhum no próximo contra-cheque.
A medida, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula, beneficia com a isenção cerca de 10 milhões de pessoas. Outros 5 milhões devem ser beneficiados com uma redução parcial do IR. São os que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Agora, eu tenho que fazer um alerta para você que tem 2 fontes de renda, ou 2 empregos, ou mesmo um emprego somado a um aluguel. Por exemplo, se uma dessas suas fontes de renda for de R$ 4.500 e a outra de R$ 2.000, você não vai ser descontado na fonte. Mas, na prática, o seu ganho mensal vai ser de R$ 6.500, o que já incide o imposto. Quando é que você vai pagar? Quando fizer a declaração do imposto de renda lá em 2027. A Receita vai somar tudo e te cobrar de acordo com a alíquota vigente. Então, se esse é o seu caso, fica atento, faça as contas, já guarda o que tiver que guardar para não ser surpreendido depois e aproveite o dinheirinho a mais. Te dei a boa notícia e agora eu vou te dar a ruim, tá? Desculpa por isso. O ano já começa com gastos a mais. Fora tudo aquilo que a gente tem que pagar no início do ano, IPVA, IPTU, matrícula escolar, para perder o fôlego. Mas a gente tem agora reajuste dos transportes públicos em pelo menos 5 capitais. Em Belo Horizonte, o reajuste já está valendo hoje. O valor da tarifa principal dos ônibus convencionais passa de R$ 5,75 para R$ 6,25. Em São Paulo, os ônibus passam de R$ 5,00 para R$ 5,30 a partir de segunda, dia 6. No mesmo dia, haverá aumento da tarifa do sistema metroferroviário da região metropolitana, que inclui metrô, trens da CPTM e Via Mobilidade, que será reajustada de R$ 5,20 para R$ 5,40. No Rio de Janeiro, os ônibus, VLTs, BRTs, cabritinhos e vans passam a custar R$ 5,00 a passagem, um aumento de 30 centavos em relação ao valor atual a partir de domingo. Também no domingo, em Florianópolis, Santa Catarina, a passagem pula de R$ 6,90 para R$ 7,70. E com uma novidade, o sistema vai deixar de aceitar pagamento em dinheiro somente com o QR Code. Já em Fortaleza, no Ceará, os ônibus passam de R$ 4,50 para R$ 5,40. A tarifa estudantil não sofreu alteração e seguirá custando R$ 1,50. Vamos para o noticiário internacional. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o país está aberto para conversar com os Estados Unidos sobre acordos que envolvem petróleo, migração e a luta contra o tráfico de drogas. Ele ainda propôs um pacto sobre combustível fóssil para investimentos americanos e outro sobre voos de deportados venezuelanos. As declarações foram dadas no mesmo dia em que forças militares estadunidenses realizaram um novo bombardeio a embarcações suspeitas de tráfico de drogas na região. No início da semana, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos haviam destruído uma área de atracação supostamente usada para transportar entorpecentes. A ação teria sido o primeiro ataque de Washington em território venezuelano. Ainda ontem, Nicolás Maduro divulgou um vídeo de Ano Novo, em que critica o que classificou como ameaças imperiais e pede por mais desenvolvimento militar em 2026. Os números de crescimento de nossa economia real em condições de Os números de crescimento da nossa economia real em condições de assédio, ataque e bloqueio imperialista confirmam uma verdade maior. Estamos superando o cerco imposto há uma década e estamos em condições ótimas de enfrentar todos os novos desafios com maior preparação, mais trabalho, mais criatividade, experiência e a união perfeita de todo um país que produz e trabalha. Um ano para fortalecer o desenvolvimento técnico e militar, garantindo a proteção da pátria e a independência irreversível frente às ameaças e doutrinas imperiais. E uma independência irreversível frente às ameaças e doutrinas imperiais. Eu vou para o leste europeu agora. Rússia e Ucrânia trocaram acusações sobre ataques a civis no dia de Ano Novo. Autoridades ucranianas afirmaram que a região de Odessa foi alvo de drones e equipes de emergência ainda avaliam os danos provocados pelos ataques. Já Moscou acusou a Ucrânia de atingir uma área controlada pelo exército russo na região de Kherson. Segundo autoridades russas, pelo menos 24 pessoas teriam morrido, entre elas uma criança. Lembrando que, de acordo com o presidente americano Donald Trump, os países estariam perto de finalizar um acordo de paz para acabar com essa guerra que já dura quase 4 anos. O próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que o acordo estaria 90% pronto, mas há entraves.
Seguimos agora para o Oriente Médio. Confrontos entre manifestantes e forças de segurança deixaram ao menos 7 mortos no Irã, no contexto dos protestos contra o alto custo de vida que causa revolta no país. Outras 30 pessoas foram presas pelas autoridades iranianas em Teherã, acusadas de crime contra a ordem pública. A mobilização começou no domingo, quando comerciantes fecharam lojas para protestar contra a hiperinflação, a desvalorização da moeda e também a estagnação econômica. Os atos se estenderam a universidades e outras regiões do país. Indo para os Estados Unidos, a cidade de Nova York, símbolo do capitalismo, começou 2026 sob uma nova gestão socialista. O muçulmano Zohran Mamdani tomou posse como novo prefeito da cidade. Ele é um dos expoentes da ala progressista do Partido Democrata e opositor do republicano Donald Trump. Zohran Mamdani também é o primeiro muçulmano a governar Nova York e fez o juramento com a mão direita sobre um Alcorão. O novo prefeito prometeu atuar como um socialista democrata e provar que a esquerda é capaz de governar. Ele disse que não tem medo de ser chamado de radical, mas deu sinais de moderação ao fazer as pazes com Trump, que o recebeu na Casa Branca depois da vitória. Mas Mamdani tem várias visões divergentes com o presidente em relação a assuntos como imigração, Palestina e Israel, diversidade, entre outros. Mamdani foi eleito porque promete baixar o custo de vida, mas vai ter um grande desafio. Nova York é a cidade mais cara dos Estados Unidos e as medidas que o novo prefeito propõe, mesmo que saiam do papel, não devem resolver o problema. O novo prefeito teve 1 milhão de votos, mais de 50% do total, e aponta um novo caminho para o Partido Democrata que Trump derrotou nas urnas em 2024. No entanto, nesse ano, teremos as eleições de meio de mandato no Congresso, o que pode reverter a atual maioria republicana favorável a Trump. A atuação de Mamdani pode facilitar ou dificultar o desempenho do Partido Democrata. Vamos falar de esportes. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de base do Brasil, começa hoje com 6 jogos em 3 cidades. O primeiro dia do torneio marca as estreias de partidas de Grêmio, Sport, Coritiba, Sport Clube Meia-Noite, Real de Roraima e Mirassol. Ao todo, 128 clubes participam do torneio. Eles estão divididos em 32 grupos e espalhados por cidades do estado de São Paulo. Os 2 melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata, disputada num jogo único, incluindo a final, marcada para 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, no Pacaembu. E eu encerro por aqui a minha temporada de uma semana no Panorama CBN. Sempre um prazer estar com você, ouvinte do podcast, nessas datas especiais, como plantões e feriados. Na segunda-feira, como eu já adiantei, Bianca Santos e Leandro Gouveia voltam para os seus lugares de direito. Nessa semana toda, eu tive a parceria dos meus amigos Wender Starles e Cauã Felipe. Mais uma vez, um excelente 2026 para você, de muita prosperidade e boas notícias. E até a próxima. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.